Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos de MCCI, vamos dar uma olhada nesse fundo, ver a questão do portfólio. Inclusive, ele teve uma entrada de R$ 200 milhões devido a um pré-pagamento de uma operação. Ele fez algumas aquisições, inclusive com a tendência de subir o patamar de distribuição do fundo. A gente vai dar uma olhada nisso, ver toda a situação do fundo, tirar todas as dúvidas. Enfim, a gente começa aqui com um valor patrimonial de 1,5 bilhões, né? Isso vai dar por volta de R$ 89,85 por cota de valor patrimonial. Ele tem mais de 103 mil cotistas. Aqui a gente vê mais alguns números. A última distribuição foi de 90 centavos por cota. De taxas, ele tem, no geral, 1% de taxa sobre o patrimônio líquido, além de 20% do que exceder o CDI como taxa de performance. À frente a gente tem os comentários iniciais, vai falar da última distribuição, fala que a carteira segue 100% adimplente e também vai citar sobre os 200 milhões que ele recebeu do pré-pagamento do CRI do grupo CB. E aí com esse dinheiro, né, ele fez novas operações, né, novas alocações com taxas médias superiores à média do portfólio, né, mas sem perder a essência do high grade, né? Então tende a subir um pouco a questão do retorno, né? A gente vai já ver como ficou esse portfólio. Ele adquiriu 3 CRIs que ele já tem em carteira, né, fez um aumento de posição, e todos esses 3 CRIs são, a IPCA mais 8, né, que ele pegou aí a retornos bem interessantes. Inclusive a gente vai ver como ficou o total da listagem das operações, e ele fez essa seguinte distribuição com 70, outro com 20 milhões, outro com 16 milhões, fechando 108 milhões, e ainda tem, quase 100 milhões, né, para colocar em outras operações, por volta de 92 milhões de reais para comprar mais, né. Aqui ele vai falar que obteve sucesso em reciclar a carteira, né, apesar do momento sem conseguir emissão, né, devido a muita coisa ali. No geral, né, os fundos imobiliários bem descontados, aí questão do valor patrimonial está longe ali do valor do mercado, questão de captação fica bem complicada através de emissão. Ele vai falar que a taxa média da carteira subiu para 7,6, né, ainda está dentro de uma high grade, ele estava ali no mês passado em IPCA mais 7, subiu para IPCA mais 7,6. Tem a questão do aumento, né, na receita, que tende a aumentar devido ao aumento da taxa, a questão do risco, mas ainda continua como fundo high grade, né? Sem falar que são operações que ele já tem em portfólio, então é a mesma questão do risco, porque é a mesma operação, né? Sendo que ele comprou ali, dependendo do preço da operação, né, a valores mais altos, que faz com que essa taxa, aliás, a valores mais baixos, né, o que faz com que essa taxa média suba, ok? Ele vai falar aqui das precificações, né, dos valores de acordo com o NTN-B, né, que vão variando as operações, e no caso, se a gente pegar o valor da taxa média da carteira dele, pegando as variações de preço, né, com a famosa marcação a mercado, né, que a gente sempre fala, a gente teria então uma taxa de IPCA mais 8,8, ou seja, a gente tem um fundo com retorno de middle risk, né, que seria IPCA mais 8,8, com uma taxa de aquisição, com a taxa de digamos assim, na questão da segurança, né, de IPCA mais 7,6, né, o que é um pouco bem menor, né, então você tem retorno de middle risk com o risco high grade, né, já que essas operações são operações adquiridas, né, a uma taxa bem tranquila, ok? São operações com taxas baixas, mas aí devido à questão da variação de valor patrimonial dessas operações, você tem uma elevação considerável, né, até pela questão dos valores que ele compra essas operações também, dá uma elevada nisso. Inclusive, comparando com o NTN-B, ele vai falar que o spread de crédito, né, a margem, né, de rentabilidade esperada em relação ao NTN-B é o valor da NTN-B mais 2,24% ao ano, ok? Aqui a gente tem questão de yield, né, valor patrimonial, tabela de sensibilidade está por volta dos 80. A gente tem aqui um carrego de carteira, né, de IPCA mais 13,3. Esse carrego ele vai até explicar, né, que seria não só a questão dos dividendos, mas também a questão do desconto na cota, né, e dar essa turbinada no retorno. Ele até faz como é que ficaria o dividend yield com esses 90 centavos que ele distribuiu, ficaria 14,4, né, que é um yield bem alto, né, para o fundo high grade. E aqui a gente tem a questão de guidance, né? O guidance do fundo está entre 80 e 90 centavos até o meio do ano. Ele deu uma subida nessa última distribuição, devido, né, aos valores que ele recebeu, como a gente viu lá da operação, né, do pré-pagamento. Sempre tem que ter questão de bônus em cima, e também a questão da inflação nesses últimos meses tem ficado alta. E aí ele tem conseguido fazer retornos bem consideráveis nessas operações, né? Tem esses prêmios em cima. No geral, aqui a gente vê a composição do resultado no mês. A gente vê aqui, né, o correção e o ganho de capital, que foi bem considerável, né? Teve a questão dos ganhos em cima dessas operações. E a reserva que ele fez esse mês, de 33 centavos, fez uma baita reserva. A gente vai já ver a DRE. Rentabilidade do fundo, pegando períodos a períodos. Aqui liquidez quase R$ 2 milhões negociados por dia, uma boa liquidez.
Aqui a gente tem questão de yield, né? A gente vê que o yield dele disparou, não só pela questão do rendimento que subiu, né? Que impactou obviamente muito, como também a questão do deságio na cota. Inclusive ele deu uma recuperada no valor do mercado, né? Mas ainda está bem abaixo, né? A gente vê aqui 79, abaixo dos 80, o P sobre VP aqui de 0,87, né? A gente pegar aqui o gráfico dele, ele ainda, apesar dessa subida, ele está bem abaixo da média que ele normalmente está praticando de preço, ok? Valor do mercado. DRE a gente tem aqui de janeiro, né? A gente consegue ver os juros, né? O valor de prêmio aqui que está embutido, né? Devido à questão das operações que deram retorno. A correção monetária que eu falei da inflação que também foi bem alta, né? Você vê em relação aos meses anteriores, ok? E um ganho de capital que ele fez aí bem interessante nas movimentações. Aqui a gente fecha um resultado bem alto, né? 1,23, o que seria uma distribuição bem astronômica, né? Se ele fizesse de acordo com o preço que ele tem hoje. Mas ele optou por fazer reserva e distribuiu 15, que já é superior ao que ele vinha distribuindo anteriormente, né? Quanto à questão das expectativas, a gente mantém o que vem em gás, né? De 80 a 90 centavos para os próximos meses. Quem sabe ele estique mais um de 90, mas diria ali que o alvo do fundo está mais na casa dos 80, 85 centavos, ok? Mais assim de recorrência. Claro, tem a questão da inflação também, né? Que é quem vai balizando isso aí. O Caixa tem 5% do ativo. Até aproveitar e deixar um convite rápido aqui a você. Convidá-lo a ser membro do canal por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso aos vídeos antecipados. Tem uns 30 vídeos já antecipados aí, né? Que é membro já está assistindo esses vídeos. Além disso, tem conteúdos exclusivos, né? Que só os membros têm acesso. Tem também grupo exclusivo, tem planilha de fundo imobiliário exclusivo. Além disso, a gente tem participação para os membros aí nos quadros do canal de forma prioritária. Vai estar o link aí na descrição, ou o botãozinho de seja membro, né? Se o botão de seja membro não estiver aparecendo, não estiver dando certo, pode usar o link na descrição, que o link sempre dá certo, tá? Você vai estar fortalecendo e muito aqui, incentivando a produção de cada vez mais vídeos aqui no canal, beleza? R$ 4,99 apenas, valor mixaria, beleza? Aqui a gente tem questão de números da carteira, né? É tudo praticamente na inflação, 96%, PCA mais 8,8, como a gente já viu. Isso na marcação ao mercado, né? De aquisição a gente tem taxas ali por volta de PCA mais 7,6. Aqui a gente, por segmento, né? O logístico é o principal, tendo em vista que o logístico é um segmento muito bom para se ter CRI, ok? Se a gente pegar o histórico aí, o segmento de logístico é excelente, né? Na questão de manter a adimplência, a questão dos pagamentos, a questão do risco, né? Então, muito boa essa posição dele, né? Aqui a gente tem por região, né? No caso ali o estado de São Paulo é o principal. Aqui a gente tem as operações, né? A maior operação é a WT Morumbi, que aqui a gente já acompanha, né? Fundos com a questão do WT Morumbi, que é o shopping não, né? O imóvel lá de lajes corporativas, ok? R$ 200 milhões investido, um LTV muito bom, taxa de aquisição IPCA mais 6. É uma operação que tem uma posição acima dos 10%, né? Se você pegar aqui, tem 200 milhões nessa operação e o patrimônio do fundo é 1,5, então vai dar uma exposição acima dos 10%, mas é uma operação que a gente espera que não dê dor de cabeça, tanto devido à questão da taxa ser baixa, como também é um segmento, né, que tem uma garantia muito grande na questão do imóvel. A gente vê através do LTV, ok? E a gente vê que tem várias operações do setor logístico aqui, como a gente já viu, né? A Newport aqui tem 140, já está abaixo, né, dos 10%, ali por volta do 9, tendo em vista que o patrimônio do fundo é 1,5 bi. As demais operações, né, algumas que ele aumentou de posição, ok? No mais, são operações high grades. Aqui a gente tem o restante das operações. Algumas que ele já adquiriu agora recentemente, né? Na verdade, ele aumentou a posição e a gente fecha o patrimônio de 1,5 bilhões de reais. E a gente sempre fica dele também nesses LTVs. Você vê aqui que alguns LTVs são bem baixos, outros nem tanto, né? Como aqui no caso do Trelog, né? Mas é do logístico. Normalmente a garantia é o imóvel, né? Às vezes é aquele imóvel ali, por exemplo, de 100 milhões de reais, né? O comprador ali dá 50 milhões e os outros 50 coloca como um CRI. E aí a garantia fica todo o imóvel, né? Por exemplo, então você tem nesse caso aí um LTV bem de 50%, né? Um LTV muito bom. Tendo em vista, né, que já tem 50% pago ali por parte do devedor e a dívida que está com o fundo é os 50 milhões, sendo que a garantia é todo o galpão, né, que vale no caso os 100 milhões, né? Só dando um exemplo, tá? Isso não só para galpões, né, como também outros tipos de imóveis, né? A carteira de FIIs dele está por volta de 128 bilhões de reais, sendo que é 45%, aliás, 45 milhões no MCRE, que é a maior posição do fundo, que era o antigo MCHY, ok? 83 milhões nos outros fundos. A gente vê aqui a posição, a gente tem um high yield aqui, o FLCR, tem um multi-estratégia, né? Outros aqui, tudo fundo de papel, né? O MCHY é o próprio high yield também. E aqui a gente vê o detalhamento, tá? Que o CRIWT Morumbi, né?
o Lajes Corporativas, né? É, tem 13% do PL, né? O outro aqui maior vai ser 9,1, o restante vai estar abaixo disso. Novamente eu deixo o convite a vocês a ser membro do canal, né? R$ 4,99, valor praticamente irrisório, você vai estar ajudando muito aqui com a contribuição, com o crescimento do canal, além de ter vários benefícios, né? Conteúdos exclusivos, vídeos antecipados, é, conteúdos exclusivos para os membros, né? O pedido de vídeos aqui é exclusividade aos membros, ok? E aí você vai estar contribuindo. Link na descrição, tá? O botãozinho Seja Membro aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.